Resmungando e chorando, Adriana caiu na cama desconsolada. Não podia aceitar que a mamãe lhe havia proibido de ir a uma festa com as suas melhores amigas. Imagina! Que raiva e que ódio! Pensava soluçando. Desde que o papai faleceu 2 anos atrás, Adriana, uma garota linda de 15 anos, já não era a mesma. De uma menina obediente, passou a ser rebelde e brigona. Na escola, um desastre. Os estudos simplesmente não faziam sentido e nem eram necessários. De religiosa a incrédula. Para ela, Deus era um ser injusto por ter levado o papai tão cedo e que não merece respeito e muito menos ser louvado e glorificado. As normas e os conselhos da mamãe eram ignorados e desobedecidos. Pura tolice. E 1 hora depois, quando a mamãe parecia dormir, Adriana se arrumou e, na ponta dos pés, abandonou a casa em direção à festa. Hora de farrear e de curtir a vida. 2 blocos dali, e sozinha, Adriana deu com a mão para um táxi e ele parou. Ao sentar e levantar a cabeça para dizer aonde ia, Adriana se espantou com um estranho detalhe. O rosto do motorista não aparecia no espelho retrovisor, apesar da sua altura e postura na poltrona. E olhando para ele e para o espelho, não conseguia entender o porquê. Pensou em perguntar ou comentar, mas não teve coragem. Algo não estava bem e lhe causava arrepios. E, desistindo da corrida, tentou abrir a porta para escapar daquela situação, mas não foi possível. Tarde demais. Naquele instante, as portas foram trancadas pelo estranho motorista, dando início a uma sinistra e assustadora viagem. Desconcertada e sem querer demonstrar o medo que sentia, Adriana disse o endereço para onde ia, pedindo para que ele não demorasse, pois suas amigas esperavam por ela. Mas o motorista parecia não lhe dar atenção ou ouvi-la. Estranhamente, nem sequer movia a cabeça. E quando Adriana perguntou se ele havia ouvido o endereço, a resposta foi simplesmente espantosa e assustadora. Pois no espelho retrovisor, ela pôde ver por primeira vez e por segundos o rosto do motorista. Ou melhor, seus estranhos e aterrorizantes olhos. Olhos demoníacos. Que horror! Ao vê-los, Adriana gritou apavorada, batendo na janela e na porta, ordenando que ele a deixasse sair. Mas ele não se importava com os gritos. Calado e tranquilo, dirigia e a viagem seguia. A pobre Adriana nada podia fazer além de chorar, implorar e suplicar em nome do Todo-Poderoso que poucos minutos atrás ela não acreditava e desrespeitava. O motorista, insensível ao seu pranto e súplicas, continuava dirigindo em direção à saída da cidade. E pouco a pouco, a pobre menina foi vendo as residências e as luzes ficando para trás e desaparecerem. Que desespero! O pavor de Adriana aumentava com cada metro que avançavam. A esperança de sobreviver diminuía.
E quando nada mais existia ao redor deles, além da solitária estrada, o estranho motorista reduziu a velocidade e parou o táxi. O fim parecia haver chegado, pensou Adriana, chorando, desesperada. Que pena. Depois de alguns minutos parados, os aterrorizantes olhos voltaram a aparecer no retrovisor, sem nada falar ou mover-se na poltrona. O desespero de Adriana era total. E de cabeça baixa, sem olhar para aqueles olhos horríveis, ela gritava e suplicava para que não a machucasse, que a deixasse sair, ali mesmo, na escuridão e longe de tudo. E para terror daquela pobre menina, a porta traseira ao seu lado se abriu e duas enormes mãos agarraram seus cabelos, arrastando-a para fora do carro e da estrada. Enquanto Adriana gritava de dor e terror, ele a arrastava para o interior do mato, sobre tocos, pedras, moitas e espinhos. Depois de arrastá-la por um bom pedaço, o motorista tirou a menina sobre um monte de pedras e paus e se afastou. Adriana, quase sem forças para mover-se, permaneceu estirada sobre as pedras e tocos, esperando por um golpe fatal. Mas o golpe não veio. Depois de alguns minutos sem nada ouvir, ela levantou a cabeça lentamente, buscando pelo motorista. O pavor de que aqueles olhos malditos estivessem por perto era insuportável. Mas eles não estavam. Ela havia sido abandonada naquele lugar distante de tudo e numa escuridão que não lhe permitia ver quase nada. E agora? Que fazer e para onde ir? O pavor de voltar à estrada e encontrar uma vez mais com aquele motorista era aterrorizante. E com a cara e a coragem, ela levantou e começou a andar em passos lentos e dolorosos em direção oposta da estrada. Cada passo era um tormento para os seus pés descalços e cortados. Mas ela não desistia e caminhava. Para onde e até quando, a pobre Adriana não tinha a menor ideia. E enquanto caminhava, ela chorava baixinho, suplicando ao Senhor por perdão e uma nova oportunidade de viver. E as horas passaram. As dores e o cansaço aumentavam com cada passada rumo ao incerto. E quando parecia já não ter mais forças para continuar, ela ouviu algo bem distante. Um simples latido de um cachorro. Alguém devia morar por ali, pensou Adriana, renovando as esperanças. E agradecendo aos céus pelo milagre, ela reuniu suas últimas forças e marchou em direção ao latido. Enquanto o cachorro latia, ela se arrastava por entre o mato, chorando e sofrendo. Mas de repente, o latido parou. O desespero de Adriana aumentou. Agora, caída de joelhos, ela pedia ao cachorro que voltasse a latir, que aparecesse, que lhe guiasse e lhe salvasse em nome do Senhor. E pouco a pouco, ela pôde ver uma pequena luz na distância. A luz de uma casa. Minutos depois, ao chegar no quintal da casa, ela foi recebida pelo cachorro latindo, grunhindo e abanando o rabo de alegria. E naquele instante, tudo apagou e acabou. Depois de um bom tempo, Adriana despertou em uma cama na presença de uma senhora que, com um olhar meigo, lhe observava e cuidava.
Entre lágrimas e soluços, Adriana comentou do que havia sofrido e como havia sido guiada e salva pelo cachorro da casa e seus latidos. Uma bênção de Deus, concluiu. E aproximando-se da cama, a senhora acariciou o braço de Adriana e murmurou: minha filha, de que está falando? Nós não temos cachorro. Te cuida e muito obrigado.